Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Deputados se dividem em críticas e elogios à proposta do governo para combater fraudes previdenciárias e alterar concessões de benefícios previdenciários. A medida provisória 871 cria 2 programas que vão permitir ao INSS analisar benefícios com indício de irregularidades e rever os pagamentos de beneficiários que se dizem incapacitados, mas que não passaram por perícia médica nos 6 meses anteriores, nem apresentaram indicação de reabilitação profissional. E é para discutir esse tema que o Câmara Debate recebe os deputados Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, e Zé Neto, do PT da Bahia. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Satisfação. Muito obrigado, Juliano, pelo convite. Deputado Hildo Rocha, começando pelo senhor, qual a sua opinião sobre essa medida provisória, inicialmente? Olha, essa medida provisória tem pontos muito bons no momento em que ele vem atacar as fraudes que ocorrem no sistema previdenciário. Logicamente que também você permitir que as pessoas que tenham sido condenados por ter cometido algum crime e que passe a receber benefício da Previdência sendo um preso do sistema semiaberto e que pode muito bem trabalhar pela manhã, pela tarde, à noite ir para o presídio, ele pode trabalhar e ele vinha recebendo esse benefício. Então, esse benefício, pela medida provisória 871, ele é cortado. Então, essa é uma parte boa, além da criação do bônus para que os médicos peritos possam acelerar a fiscalização e o exame em cada beneficiário que está recebendo benefício, muitas das vezes indevido. Logicamente que essa medida provisória tem alguns pontos negativos. Eu julgo que tirar dos sindicatos o direito de atestar atividade rural do trabalhador e trabalhadora, assim como das colônias de pescadores, também a atividade pesqueira artesanal é um equívoco muito grande, jogar para o poder público. As prefeituras, os governos estaduais, a gente percebe aí, vê ao longo dos anos, muita fraude. A CGU toda semana publica notícias de fraude em prefeituras. Então, tirar dos sindicatos, botar para a prefeitura, o governo do estado não resolve o problema da fraude. O que tem que fazer é punir quem pratica a fraude. O presidente de sindicato ou de colônia de pescador que atestar uma atividade em que a pessoa nunca teve lá naquela atividade. Isso é fraude e isso tem que ser punido. A gente sabe que tem muito. Tem estados aí que tem muitos pescadores que nem sequer um dia foi pescar com a vara em qualquer um lago. Então, não se pode, de forma em que tire do sindicato das colônias essa possibilidade, esse direito de poder dar essa declaração de atividade de agricultor, familiar, trabalhador rural e também de pescador. Então não é por aí, mas há muitas boas medidas que foram adotadas pela medida provisória, que é a segunda medida provisória do governo atual, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, deputado. Deputado Zé Neto, a MP recebeu 577 emendas. Dessas, 44%, ou seja, 253, foram apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores. Qual é a posição pessoal do senhor e do partido e por que tantas emendas? Olha, primeiro, um prazer estar com vocês, com o seu público. E nós temos que olhar para um momento como esse com muito cuidado. Qual a nossa preocupação? Primeiro, o enfraquecimento dos sindicatos, enfraquecimento do controle coletivo, enfraquecimento dos trabalhadores, principalmente os rurais. Se vocês forem analisar, com calma, vou dar aqui alguns dados. A maioria dessas pessoas idosas, 82% dos idosos brasileiros, e a grande maioria no interior, recebem previdência. Sustentam a vida com previdência. Imagina isso aí. 70% dos municípios brasileiros têm a receita da previdência maior do que a receita do FPM. Vou dar aqui exemplos. A Bahia tem 417 municípios, Hildo, e desses, cerca de 340, pouco mais, dado varia aí,
348, 340, que tem um FPM maior do que os valores, o menor do que os valores da Previdência. Ou seja, a receita da Previdência movimenta mais a economia do que o FPM. Mas não são só estados, como eu estava aqui olhando o Paraná. Dos 399 municípios do Paraná, 305, estado rico, tem a Previdência com receita maior do que a FPM. Vamos lá? São Paulo, Rio de Janeiro, dos 92 municípios, 81. O que é que eu estou chamando a atenção disso? É porque quando você vê uma medida dessa, ela tem um viés, no meu ponto de vista, de botar o peso e as dificuldades maiores da Previdência nas costas daqueles que ganham menos. E esquecendo que esses são responsáveis por um grande filão e um grande poderio econômico, principalmente nos municípios mais pobres e no interior do país como um todo. E que não é só no Nordeste. Estou mostrando aqui Paraná, Rio, São Paulo não é diferente, Minas não é diferente. No geral, em torno de 70% desses municípios brasileiros têm receitas de previdência maior do que a FPM. O que é que eu quero dizer com isso? Se começa a ficar mais difícil para o homem do campo se aposentar, se começa a criar mais dificuldade para que o sindicato o represente, inclusive Hildo foi feliz quando ele disse que vai cair na mão do município, vai piorar. Vai cair na mão do Estado, vai piorar. Não funciona, os mecanismos não funcionam adequadamente. Então, a posição do Partido dos Trabalhadores, primeiro, se tem que fazer uma reforma, não é essa que está aí, gente. E essa introdução foi muito ruim. Até porque quando se coloca a questão do preso, a gente tem que ter cuidado, porque se criminaliza mais o preso ainda, e a família dele também fica criminalizada, a coisa complica. E a gente tem que entender que ou a gente resgata o ser humano, porque ele já tem, a pena dele é de privação de liberdade. Se começarmos a achar que ele tem que ser mais penalizado, com certeza ele vai estar saindo para a sociedade, ou não saindo, ou fugindo, ou até quando acabar a pena dele, muito mais violento e trazendo muito mais violência, claro, para a sociedade. E no tocante a essa estrutura que está sendo montada de debate aqui na casa e no geral pelo governo, está toda equivocada. Nós temos que pensar a Previdência com os problemas que ela tem, porque qual seria o primeiro problema dela? O déficit que existe por parte das empresas e daqueles que têm muitas ações judiciais, tem muitas situações que conseguem com isso recurso para burlar e fazer com que não sejam cobrados devidamente esses débitos. Então, o Partido dos Trabalhadores defende os interesses do coletivo dos trabalhadores, dos idosos, das mulheres também, que são diretamente prejudicadas com essas medidas, e desses 70% dos municípios que, nesse momento, estão muito preocupados com o que vai acontecer com a receita maior deles, Obrigado, que é a receita da Previdência. Voltando com o deputado Hildo, há quem diga que existe muita fraude da Previdência e há quem diga que, na verdade, elas são inexpressivas e que o governo estaria buscando, com essa medida, muito mais dar uma satisfação para a opinião pública antes do envio da reforma da Previdência. Como que o senhor vê? Tem que ser atacado as fraudes no sistema previdenciário. Que existe fraude, existe. Lógico. Nós sabemos que tem trabalhador rural que nunca pegou numa enxada e está lá, que não é trabalhador rural, é aposentado rural que nunca pegou numa enxada e foi aposentado como trabalhador rural. Mas o sistema não é ruim. Esse sistema rural não é ruim, que é o segurado especial. Ele não é ruim. O sistema é bom. O que precisa é de maior controle. Eu não vejo controle da CGU em cima disso. Então, falta muito controle. Eu vejo a CGU fiscalizando outras áreas do governo, mas a área previdenciária ela pouco atua. E tem que atuar na ponta, tem que atuar lá onde ocorre, de fato, o direito ao benefício para o trabalhador rural, para deixar de que quem não tem direito venha a ter um direito previdenciário, atrapalhando até mesmo aqueles que têm direito e aumentando o déficit previdenciário. Mas a medida provisória, no todo, não é ruim. Tem alguns pontos que precisam ser modificados. Esse que é um grande equívoco de jogar para o poder público, o município, no caso, a prefeitura, fazer essa declaração de atividade rural não é correta, porque a prefeitura não tem, primeiro, capacidade técnica para isso, não tem pessoas qualificadas para isso.
Isso é feito de forma gratuita. Vai acabar que vai onerar mais ainda a Previdência, porque a Previdência vai ter que passar recurso para as prefeituras fazer essa atividade. Não vai poder fazer sem que tenha um aumento de despesa. E hoje, a Previdência do regime geral não tem nenhuma despesa em relação a isso, porque os sistemas sindicais é quem procede a tudo isso. Mas de que forma? Porque os sindicalizados pagam para os sindicatos e com aquele dinheiro que eles recebem, eles mesmos providenciam toda a documentação que é necessário para se fazer uma aposentadoria ou também um direito, auxílio natalidade, outro direito previdenciário que possa vir ter o trabalhador e a trabalhadora rural. Só que é um erro, um equívoco, pensar que você vai corrigir a fraude tirando dos sindicatos. Eu não sou sindicalista, não fui eleito pelos sindicalistas, mas eu entendo que esse benefício tem que passar pelos sindicatos, porque não tem, nesse momento, nenhuma outra instituição mais capacitada para poder declarar quem é realmente trabalhador rural, pescador artesanal, do que os sindicatos dos trabalhadores e as colônias de pescadores. O poder público não está preparado para isso. Você veja bem, as previdências dos municípios, a maior parte delas estão quase todas quebradas. Se os municípios não dão conta da sua própria previdência, que tem os servidores lá direto, como é que vai dar conta de estar fiscalizando previdência do regime geral? Vai ser muito pior, vai aumentar as fraudes. E eu quero dizer que o deputado Zé Neto está correto no que diz respeito à transferência para os municípios, boa parte dos municípios do Brasil, não é apenas do Nordeste, isso tem que ser dito, de benefícios previdenciários para o trabalhador rural, que sustenta a economia de vários municípios. Não é que sustenta o município, mas sustenta a economia do município, e a economia do município é que sustenta o município, porque é dentro da economia que se gera as receitas para os municípios funcionar, que são os tributos municipais. Então, dificultar a aposentadoria daquele que tem direito não é o remédio para acabar com o déficit previdenciário. Nós temos outros remédios, mas não em cima dos que mais precisam do governo, que é justamente os trabalhadores rurais, as trabalhadoras rurais e os pescadores. Agora, obrigado. Esses benefícios, só benefícios para quem está preso, principalmente no sistema do semiaberto, e isso é um grande acerto do governo nessa medida provisória, além de outros acertos que tem na própria medida provisória no controle das fraudes. Deputado, estamos conversando com os deputados Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, e Zé Neto, do PT baiano. O Câmara de Debate vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. O Câmara de Debate está de volta. Hoje a gente recebe os deputados Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, e Zé Neto, do PT da Bahia, para discutir a medida provisória que altera as regras de concessão de benefícios previdenciários e cria programas para coibir fraudes. Deputado Zé Neto, agora iniciando o segundo bloco com o senhor. O líder do seu partido, né, Paulo Pimenta, ele coloca que os prazos que o aposentado rural, o trabalhador rural tem agora para se defender foi reduzido. De 30 para 10 dias. E que seria praticamente como inverter o ônus da prova, né? Como é que explica para o pessoal? Juliano, essa coisa da fraude, o que eu acho absurdo, por isso que tem 577 emendas, a maioria nossas. Quanto mais você aperta embaixo, você piora em cima também. Eles não percebem isso. Por que está assim com tanta emenda? Porque não tem legitimação. E outra coisa, não é só isso. É que se em 10 dias não fizer, aí o devido processo legal é deixar de lado. Suspende e aí ele é que vai provar lá como é que vai fazer para voltar. Quer dizer, essa economia de palito é muito mais cara para o país. Muito mais cara. Eu acho que tem que coibir fraude. Eu acho que tem que melhorar o controle. Mas melhorar o controle sem a parceria do sindicato, sem entender, inclusive, que esse processo de rigorosidade com os menores, ele é injusto, mas é plenamente injusto. Quebra, inclusive, o devido processo legal, quebra o direito de defesa. Se não for encontrado em 10 dias, eles suspendem. Eles vão procurar, não encontrou em 10 dias, suspendem. E aí o trabalhador que vai atrás. E enfraquecendo o sindicato, o que acontece? Boa parte das dificuldades que a gente encontra ainda no interior, o Maranhão deve ser assim, Hildo, lá de frente na Bahia,
Você foi feliz quando você falou que não é só Nordeste. Olha lá, o Paraná. Olha lá, Santa Catarina. Estou dando os dados de que também tem a mesma situação. 70% em torno de 70% dos municípios brasileiros em qualquer região. Talvez o Nordeste sofra mais, mas todos têm a mesma dificuldade. Então, o que acontece? Com isso, em 10 dias você não encontrou. Tira lá, vamos cortar. Quem é que perde com isso? Só ele? É só a mulher? É só o idoso? É só o rural? Não, gente. Eu, essa semana, estava conversando com os empresários, dizendo, olha, vocês olhem o Brasil com um olhar mais fraterno. Porque quando não tem dinheiro na mão do pobre, quebra o varejo. Num país que, por exemplo, a Bahia, vou dar aqui um exemplo, que eu fui líder de governo 8 anos lá, da Bahia, 2 governos. O segundo governo de Wagner, o primeiro governo de Rui, que agora se reelegeu com 75%. E por que ele se reelegeu com 75%? Com o pé no chão. Mas na Bahia, 81% de tudo que se arrecada na Bahia, sabe de onde é? Do ICMS. Do Imposto de Circulação sobre Mercadoria e Serviços. E aí? Como é que esse dinheiro vai circular? Na mão de quem? É bom lembrar que são mais de 10,5 bilhões de injeção direta na economia do país todo mês. Todo mês. E não é dinheiro para ninguém guardar, não. É dinheiro para comer. É dinheiro para fazer as coisas acontecerem no dia a dia. Então, é preciso entender que essa economia, principalmente os lastros fiscais dos estados, dependem da economia dos municípios. E esse recurso é valioso demais. Porque às vezes pensam que essa economia é em cima do pobre, porque tem gente que pensa isso, infelizmente. Não vai atacar os grandes, que vão ter seus bons advogados e 1001 situações para poder burlar ali a norma. Eu acho, inclusive, que a gente tinha que estar aqui debruçado sobre a questão da reforma previdenciária, mas também da reforma fiscal, tributária e também da facilitação do Estado em poder cobrar de forma mais executiva e direta aos grandes devedores. Então, nosso líder está corretíssimo. Eu, por exemplo, tenho 5 medidas aí, 5 emendas a medida provisória. Por quê? Porque eu estou vendo que, como eles querem, começa muito mal o debate, que já começou, claro, todo mundo sabe. Vai chegar aí agora o momento mais efusivo. Mas o debate da Previdência, que se iniciou de forma mais contundente com essa medida provisória, realmente vai num curso que pode criar um problema muito maior para o Brasil, tanto do ponto de vista fiscal, como do ponto de vista econômico para os municípios e estados. Obrigado, deputado. Deputado Wildo, uma das críticas que se fazem a esse tipo de ação, né, de controle de fraudes dos beneficiados, é de que as empresas, empresários sonegadores não estariam sendo tratados com o mesmo rigor e que o governo federal, até pouco tempo atrás, inclusive, dava isenção e descontos para o pagamento de impostos e do próprio benefício previdenciário, né? Qual a opinião do senhor quanto a essa crítica? O próprio governo federal, as administrações anteriores aprofundaram esse déficit da Previdência ao criar vários subsídios ao sistema previdenciário a algumas empresas. Então, isso foi danoso para o sistema. Nós temos uma reforma tributária que acaba com esse tipo de subsídio. A reforma está pronta, já foi aprovada na comissão especial, está pronta para ser votada em plenário. Não se tem mais esse tipo de subsídio, a não ser subsídio dado pelo orçamento do próprio ente, ou município, estado ou união, mas dinheiro direto para a empresa. Exemplo, a FOC ia botar uma indústria. Aí o município do Maranhão vai brigar para botar, o estado do Maranhão. Aí vai chegar para a FOI e dizer, olha, vou lhe dar 10 milhões todo ano para você botar essa indústria, porque vai gerar tantos mil e faz um contrato. E isso que tem que ser o subsídio, mas não a forma como foi feita, que você deu o subsídio para que houvesse aumento de geração de emprego, aumento de circulação de riqueza, e não houve. Apenas aumentou a riqueza dos grandes empresários do Brasil, principalmente o sistema financeiro, os bancos do Brasil, que são poucos, mas são os mais ricos, detêm grande parte da riqueza nacional. Eles sim, se deram bem nesses governos passados aí, e que tem que ser também observado isso. Eu vejo que essa medida provisória tem pontos bons, mas ele ataca apenas a parte mais fraca desse elo. Não está atacando os empresários que deixam de contribuir, assim como também os municípios e estados, que muitas das vezes também
sonegam o pagamento, mesmo tendo recolhido dos seus servidores, dos seus funcionários e até dos terceirizados, que não têm um olhar muito especial sobre isso. E é justamente para esses que vão se entregar à nossa Previdência, vão se entregar para esses que não tomam conta, nem dão conta das suas previdências municipais, das previdências estaduais, vão dar conta do regime geral? Não vai, lógico, está errado, é um equívoco isso. Mas que tem muitas medidas boas, tem. Por exemplo, melhorar a remuneração dos médicos peritos para que eles possam atuar melhor. Eu até entendo que deveríamos era fazer novos concursos, porque há necessidade, há carências muito grande. Lá no Maranhão mesmo, grande parte dos postos do INSS não tem médico perito. Deveria, era assim, fazer o concurso para ter médico perito em todos os postos. Com isso, você ia evitar muitas fraudes. Muitas fraudes seriam evitadas, porque a própria estrutura do INSS permite esse tipo de fraude, ao não ter o médico perito em todos os postos, porque ele passaria a conviver com a população daquela região, ele iria saber quem é que está dando golpe ou não. Porque muitas das vezes você vê aí gente que diz que está aleijado e tal, acaba fraudando o próprio exame do médico. Ele consegue convencer. E isso é por falta justamente de uma boa estrutura do INSS em todos os postos dessa importante instituição federal. Obrigado, deputado. Deputado Zé Neto, a medida provisória ela também diminui os prazos para a trabalhadora pedir o salário maternidade, né? E para viúvas ou viúvos, eventualmente, solicitarem pensão por morte. Isso não pode prejudicar aquela parcela mais carente e mal informada da população também? Olha, é o que eu disse. Eu até ouvi agora há pouco, no Zap, né? Uma fala do ministro Paulo Guedes. Brasília tem que ser menos Brasília, o Brasil mais Brasil, uma coisa assim, que é altamente contraditório. Se o Brasil quer ser mais Brasil e menos Brasília, primeira coisa, eles coloquem para valer o debate sobre Pacto Federativo, que é um debate que tem que ter, de trazer mais recursos para os municípios e estados, que, aliás, foi a primeira fala do presidente eleito, na noite da eleição. Essa atitude de dificultar o acesso, porque às vezes é um detalhe, os chineses dizem que não se tropeça em grandes pedras. Então esse detalhezinho aí mostra que não há o interesse de se fazer um pacto federativo. Ao contrário, há um interesse de punir quem está embaixo. Que me parece isso, não estou vendo outra coisa. Quando você fala sobre a informação, você foi feliz, Juliana. Por que eu digo que o enfraquecimento dos sindicatos é um enfraquecimento também da capacidade que se tem de levar a informação. O sindicato é o grande parceiro do Estado. Nós passamos um período no Brasil que o terceiro setor seria a salvação. De repente, o terceiro setor passou a ser inimigo. Que é isso, gente? As associações e sindicatos passaram a ser o quê? Eu vi essa semana um deputado de governo, não vou aqui citar o nome dele, que falou que todos os sindicatos e associações, você deve ter ouvido, todos os sindicatos e associações são terroristas, marginais. Não são. Você pode até encontrar uma coisa ou outra errada em qualquer situação da sociedade, mas você pegar coisas pontuais e tentar criminalizar e dificultar o acesso dos pobres, você está dizendo em outras palavras, vamos quebrar os municípios mais ainda, dificultar a situação dos estados mais ainda, e aquele que vive do seu comércio, que vive do seu dia a dia, do seu trabalho, e que tem que gerar dinheiro a partir do trabalho e do comércio, com certeza vai perder, e muito, com esse tipo de visão, que é uma visão que, ao invés de acolher e criar novas pontes com a sociedade, quebra as pontes com a sociedade, quebra as pontes com os mais carentes e pune os mais carentes, inclusive, muito antes de discutir a situação dos grandes devedores da Previdência. Então, eu acho que essa preocupação aqui no Congresso, eu não tenho nenhuma dúvida, essa Casa Legislativa, esse mandato, tem uma responsabilidade muito grande com os destinos do Brasil e começa para valer nesse debate sobre Previdência, como eu disse agora há pouco, que não pode prescindir de ter um debate sobre a parte econômica e fiscal dos estados e municípios e também como é que a gente vai ficar nessa conjuntura diante de tantas dificuldades de trazer geração de emprego, de renda, principalmente com a movimentação e uma nova cinética da economia que deu alguma aquecida, muito pequena,
mas continua paralisada, principalmente na geração de emprego, na geração de novas oportunidades. Obrigado, deputado Zé Neto. Deputados, nosso tempo já está no finalzinho, mas muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço, Juliano, a oportunidade de participar do Câmara Debate. Foi muito bom o debate aqui com o Zé Neto, deputado aqui já experiente, chegando no primeiro mandato, mais experiente já por ter sido deputado estadual lá na Bahia, um grande estado, o maior estado do Nordeste, e que vai trazer aqui as experiências que ele pôde observar lá no governo da Bahia, que foram exitosas, principalmente aqui na área da Previdência. Eu que agradeço, Juliano. Eu acho que o caminho é mais pontes, mais diálogos, mais legitimidade nas decisões tomadas e, acima de tudo, compreender que cadeia produtiva, quando a gente fala cadeia produtiva da construção civil, está numa crise violenta agora. Mais de 45 dias sem nenhuma contratação na Caixa Econômica, mais de 2 meses sem recebimento das parcelas. E para que você mude isso, tem que entender que cadeia produtiva é o pequeno ao grande. Obrigado, esse debate tem que ser feito. Obrigado, deputado. Eu sou Juliano Pires e este é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br. A gente fica por aqui. Até mais.